quê? Crescimento. Crescimento na unção de Deus. É Ele que nos dá esse crescimento, porque Ele prometeu com fidelidade. E devemos crer na sua palavra. Segunda Coríntios, irmão. Segunda Coríntios. Capítulo 3. Verso 1.
algo que não é ainda completo. A pessoa ouve, mas não sente. E ela não sente, então ela não tem aquele motivo para exercer a justiça. Porque as tábuas de pedras que Moisés recebeu, ela trouxe o quê? Por fé ou por obras? Vamos participando. Porque senão fica difícil para nós compreender o que é a palavra. E para ele, de qualquer jeito, a palavra não ela tem função. Ela tem a função justamente dentro do Deus ele libera para nós. Se você toma uma atitude, que é o que Paulo está referindo, o contrário da vontade de Deus, a pessoa vai compreender também o contrário. É uma realidade. O que eu quero referir com isso dentro dessa palavra é que esse ministério que Paulo estava falando é o ministério de transferência da lei para Graça. a graça. Exatamente. Esses textos bíblicos vêm para nos ensinar com toda clareza, se olha com toda clareza, porque no tempo que houve o mandamento do Espírito em tábuas de pedras, não houve o aperfeiçoamento, porque não chegou ao coração, chegou somente na letra. Vamos continuando aqui no versículo, olhando para o versículo 3, vamos ver o versículo 4. Um momento de ensinamento da palavra de Deus, e é bom que as pessoas compreendam. Porque a Bíblia diz: quando alguém ouve a palavra e não compreende, o que acontece? Vem o maligno e distorce a mente da pessoa para compreender de outra maneira. Glória a Deus. Eu já falei várias vezes, biblicamente falando, que a classe de falso profeta mais perigoso é o que vive dentro das algumas ministérios, algumas igrejas, distorcendo a palavra. Ele distorce a palavra e a pessoa crê. Por que ela crê? Porque não deu ouvidos, ou teria não deu ouvidos à oportunidade de Deus. E isto é grave. Porque não compreender a palavra é não compreender quem é Cristo. É compreender quem é Cristo, mas agir do jeito da pessoa. E isso não traz edificação nenhuma. Eu vou só abrir um parênteses aqui, depois nós vamos dar prosseguimento no mesmo sentido. É certo? Eu vou abrir um parênteses sobre exemplos de conhecer ou não conhecer. Qual é o horário da oração do Calvário? Então, quem sabe? A oração do Calvário não é uma coisa que a gente precisa conhecer? O horário? Analise bem. Às vezes a necessidade que nós temos de conhecer a palavra na posição certa. Quem respondeu? Que hora é? Mas a Bíblia diz que é 3 da tarde. 3 e não 6. Agora, quando você a palavra fala uma coisa, que a pessoa aprende o contrário, está distorcendo. Sabe? A oração do Calvário é pela
quer dizer que a oração das 3 horas é normal. A oração das 3 horas, oficialmente, chama a oração do Calvário. Você quer dar 6. Então, a gente já pensa das 6 que já ouviu um monte de vezes ouvir falar isso. Ouviu, mas não olhou na palavra. Se a pessoa só ouve e não examina a palavra, e se quem estiver expressando estiver ensinando errado? Jesus disse um cego e outro cego, os dois vão para. Então temos que ter o que na mão? Nas nossas mãos. As Escrituras para qual finalidade? Para defender a nossa fé cristã. Esse livro é o livro de defesa pessoal, espiritual. Em todos os momentos é o livro que nos defende das heresias. Muito difícil a pessoa orar das 3. Só se fizer muito difícil mesmo. Das 3, né? É difícil a pessoa levar 3 horas. Agora meia-noite, mais 3 horas, deixa eu ver a mão, é difícil. Porque já passou a noite, né? Aí vai orar das 3, 3 horas da tarde. É da tarde. É da tarde? 3 horas da tarde, depois de 3 horas da tarde. Ah, você quer da madrugada? Não, da tarde. Da tarde. É a hora, né? Que hora do dia? A gente ora constante, mas a oração oficial que o mestre fez foi 3 horas da tarde, chamada a hora nona. Temos que aprender até o. Depois da madrugada. Também pode orar de Porque responde. muitas vezes a gente se lavou da madrugada das 3. Começa meia-noite às 3. Das 3, não a hora da madrugada, né? A meia-noite. Meia-noite já tem jeito. É difícil ter uma pessoa para orar das 3 horas da meia-noite, porque a fila é menor. Não, Vai 3 horas da tarde. mas à noite tem pessoas orando, quem trabalha à noite, principalmente em hospital, a gente está lá e o pessoal fala, ora pela minha família, está numa UTI, tem servo de Deus que trabalha no hospital, que outras pessoas estão ali intercedendo, não é, às vezes você fala, eu não acordei, mas tem pessoas orando, né? Não é? Não é dizer que Às vezes eu não oro, mas você orando, né? Não é dizer que não tem ninguém orando, está falando que é mais difícil, porque já tem orado à meia-noite e tem gente que não trabalha. Mas não é a meia-noite, irmão. Eu sei, eu estou falando das 3, que aí já se orar para Agora o horário para orar, ele não tem especificação. Temos que estar sempre orando em pensamento, orando. igual né? Às vezes em voz alta, talvez não. Compreendeu? Agora a oração que Jesus fez no Calvário, foi às 3 da tarde. Está em Mateus 27. Olha, tem muita coisinha que a gente não sabe, né? E às vezes, porque tem pessoas que oficializam o horário que
palavra, quando ela está no coração. Agora, para saber também a época, que época nós estamos? Na época da lei ou da graça? Mas só falar a época da graça e não executar a época da graça, corre um grande perigo de mistura o certo com o errado, tudo errado. Por isso que o Paulo está em perigo de a palavra ser escrita onde? Em nossos corações. Você viu que o povo é tão ridículo e joga assim, que nós estamos na graça, né? No mundo desse jeito, né? Nós não é nada. Diz que a gente Estamos tudo uma vez tampado. a gente tem que orar até o nosso alma ficar em paz. Vamos analisar aqui Pode a ser palavra. 5 de oração. Sua alma ficou em paz. Mas aqui no tempo de Moisés não era assim. É o que a palavra está fazendo uma diferença. No tempo que lemos, na época de Moisés, não era assim igual hoje. E a gente tem esse sentido, a gente encontra motivos de oração. Mas por quê? Porque a palavra ela está escrita onde? Coração. Em dois lugares, na Bíblia e em nossos corações. Por causa que em nossos corações, irmão? Porque veio o Espírito de Deus para fazer morada em nós. Aí você sente motivados à oração, sente motivados à beneficência. Quer dizer, é palavra escrita dentro dos nossos corações. Mas aqui é preciso compreender que no tempo de Moisés não foi assim. Na época de Moisés, o povo recebeu a lei porque ignorou a proposta de Deus, e aí veio somente na lei, só os mandamentos, mas o povo não podia desfrutar como deveria, porque a letra estava só nas tábuas de pedras. Depois passou para os pergaminhos, o papel. Mas agora veio a palavra morando em onde? Eu quero usar aqui uma colocação bíblica que se os irmãos puderem receber, é muito edificante. Essa palavra escrita em nossos corações, ela faz com que nós temos 3 ministérios de nós. Nós temos o ministério de levar a Deus em oração. Isso é o ministério sacerdotal. Sacerdote. Então nós temos esse ministério de sacerdote. Temos que aprender a palavra que está nela. Esse título nela. Esse título é dado para fazer com que a pessoa compreenda que ela tem capacidade, pelo próprio Deus, de falar com Ele, sem precisar pedir a palavra para outra pessoa falar pela pessoa. Ela mesma já vai diretamente a Deus. Está compreendendo? Então, essa política, Deus me fala que você vai crer, e passa para você, e passa para você. Não, é a pessoa que tem que ser ensinada e levar diretamente a sem precisar de intermediários. Está cheio disso. Se não tiver quem revela, você tem a minha. Não é tempo mais disso. Não é tempo disso. É tempo em que aproveitar a palavra de Deus escrita em nossos corações para ter a glória que Deus deu em nós mesmos e não em outra pessoa. E está assim, ó. Se não tiver alguém que começa a contar e conta tudo errado,
Algumas erram por quase todas, e a igreja está aí nessa firmeza de aceitação, mas está errado. E completamente errado. Porque ela é um modo de ocultismo. Sabe o que é ocultismo? O que é ocultismo? A pessoa ocultar a verdade e revelar a mentira. É isso que é ocultismo. Como é? Oculta a verdade e revela a mentira. Não, a sua vida só pode ser definida se eu falar. Se eu falar, então Deus manda me falar através de você. Oi, não, Deus vai direto. Ou Deus manda te falar através de mim. Não, oi, o que Deus manda falar através de mim, de nós, é interpretar a palavra. Interpretar. Aí sim, porque quando eu estou interpretando a palavra e a pessoa está compreendendo a interpretação, aí ela está sendo levada a Deus na ação dele direta. Agora sim, você pede e ele, devido à palavra que está dentro dos nossos corações, aí nós recebemos a orientação do Senhor da glória. Não sei se vocês estão compreendendo. Amém. Por causa da conduta. Aí hoje o Espírito de Deus é ele que convence o homem do pecado. O homem, nós já tivemos comentário da palavra sobre o significado da palavra homem. Tivemos ou não? O que significa a palavra homem? Humanidade. Humanidade, quer dizer, aqui é referente a homens e a. Por isso, quando você usa essa palavra, faço comparações bíblicas, colocação bíblica. A mulher parece com o homem? Parece ou não? Hoje em dia isso vai aparecer. Não. Olha, desde o primeiro dia que Deus fez o homem, já fez o homem para a mulher parecida com o homem, o homem parecido É, com o porque homem. a mulher quer parecer com o homem, quer parecer com a mulher. Olha para cá, irmão. A senhora tem quantos dedos nas mãos? 10. E eu tenho quantos? 10. Parecido ou não é? Parecido. É igual. A senhora tem quantos olhos? E eu? 2. Está parecido ou não? Quantas vias respiratórias? 2 narizes, 2 vias. É parecido ou não? A senhora tem uma boca e eu tenho quantas? É parecido ou não? Se nós deixar a religião extremista tomar conta dos nossos corações, a gente não aprendeu. Está sempre com aquela doutrina de preconceito. Preconceito de pessoas assim por diante. Aí nós somos, a senhora tem um corpo, eu tenho um corpo. É igual. A única diferença é sexo masculino e feminino. Mas o restante é tudo parecido um com o outro. E é preciso nós compreender isso. Por que precisamos? Porque a palavra conclui humanidade. Deus falando com o homem e com quem? Uma mulher.
Os bons, que é preparado por Deus, com a bondade de Deus, pela bondade dele, os bons são transferidos da segunda para a primeira ressurreição. Os bons são transferidos da morte para a vida. Os bons. É preciso que compreendamos bem. Por isso que Paulo está repetindo. Temos a palavra de Deus escrita onde? Na oração. Para qual finalidade? Porque sejamos bons. Agora o Senhor da glória. Agora, o coração do homem está no homem. Mas será que está todos? Os que recebem a palavra são bons. Todos que recebem a palavra foram feitos filhos. Todos que receberam a palavra foram feitos filhos de Deus. E filhos de Deus é bendito. Entendeu? Não existe a pessoa ser filha de Deus e ser maldita. Ela é bendita porque ela é bem aceita por Deus e ela também testemunhou que a palavra na vida dela foi bem aceita. Não podemos ser confusos aquilo que está na palavra. Aí o apóstolo Paulo está repetindo: vós sois a carta escrita e dita a todos os homens. Isso significa unanimidade, união dada por Deus pelo Espírito Santo, escrita onde? Nos nossos corações. Isso. Aí o mal torna bom. Exatamente. O mundo precipitado se torna mais bom. A pessoa que era muito irada agora se torna conseguiu. Aí é uma mudança de atitude em cada coração. Por isso que o povo que recebe a palavra é um povo bondoso. É bem dito. Bem ou é maldito? Então, quem recebe a palavra não tem mais maldição. Não tem devorador na vida. Não tem destruidor e nem amigrador, porque agora ele é bendito. Quando você começa a observar essa expulsação sem explicação, pode descobrir que a pessoa ela está totalmente desorientada quem ela é e quem Deus é. Não sabe nem o que está falando, não sabe. Então eu vou fazer uma ilustração aqui, como sempre tenho feito, referente a essa pregação, essa mensagem da palavra de Deus. Talvez não aqui, mas é importante que vamos analisar aqui. Gosta de aprender a falar? Glória. Está 3 objetos. Vou pôr esse aqui na diferença de cor. E esse aqui, presta atenção. Quando Deus chamou o homem e abençoou, foi na época que Deus falou com quem? Abraão. É graça. Aí Abraão recebeu o chamado de Deus, aceitou o chamado de Deus, e naquele momento ele se tornou o quê? Bem. Aí Isabel, ajudando, que é importante, quando presta atenção, Deus trabalha na vida. Depois desse período, foi o período que as pessoas de Israel, os filhos de Israel, criaram no Egito, debaixo da escravidão egípcia, mas debaixo da bênção do Senhor. Está compreendendo? Aqui é a época do bem. Deus falou com Abraão. Mas quando chegaram lá no Monte Sinai, depois que Deus tinha abençoado o povo, chegou no Monte Sinai, Deus fez a proposta,
testemunhando, presta atenção. Isso é adorar a Deus. Tudo que eu fizer na igreja, deixe ser em primeiro lugar. Ser em primeiro lugar para Deus. Alguém instaurou, a igreja está orando? Não acontece. Pode sentado de pé, eu quero dar possibilidade. Mas quando a igreja está orando, ou usando qualquer atividade para Deus, que tem duas pessoas falando, ou três, como a gente observa, não fique pensando que isso fica de lado, isso vai não. Agora veio a palavra para referenciar. Aí você sabe que entrou uma mistura. Não é, alguém está orando, mas é mais importante falar com você do que com Deus. É mais importante dar atenção a você do que Deus. E tudo que a gente coloca em lugar de Deus, merece extremamente. Agora, o que eu quero referir com esse comentário é que esse envelope aqui, esse, representa o tempo da lei, aonde que não tentava, não ensinava, era ladrão, não era agora. Como se chama agora, não pode. Se você chamar a pessoa agora de ladrão, um cristão, um crente doméstico da fé, Jesus disse que a pessoa vai para o juízo final para ser julgado lá. E o juízo final dá tempo ele vai ser 1000 anos depois da ressurreição dos benditos. Então, a ressurreição dos benditos. E agora os que estão na lei vão para onde? Para o juízo. Agora, o que é que vemos aqui? Nesse período de Moisés, aqui entra o período da lei. Quem não fizesse era mal. Fizesse o quê? O que a lei mandava. Mas já que o homem assumiu cumprir a lei, sem saber o que estava falando, a coisa se complicou tudo. Você vai fazer essa situação? Assim. Esse quadro. E a pessoa, ela olha, se precisar ter esse quadro, eu tiro. Na ignorância, tudo que Deus mandou fazer, eu faço. Aí chega o Senhor e diz, senhora, tira esse quadro daqui, põe em outro lugar. Aí você vai procurar fazer o quê? Ah, cadê a escada? Não, é sem escada. Ah, mas sem escada eu não consigo, mas você falou que conseguia fazer. Não consegue fazer sem escada, então pena de morte. Trouxe a lei. Esse não compreender, a palavra maldição é aquilo que você promete de fazer e não faz. E a graça nós temos que falar menos, meditar menos, para não ficar cometendo tanto pecado. Agora, como Deus viu que o povo não consegue chegar a ele, a lei de Moisés, hoje nós temos essa ligação da promessa, ou realização da promessa, nessa época agora. E é a época de Cristo, mas não impondo a nós a lei, quando nós a palavra da salvação pela vale para o lado porque é o único meio de chegar a Deus. Para nós não ficar exaltado. Às vezes você faz uma boa obra, eu fiz, parece que você fez e fez uma barganha com Deus, mas não. Faça, mas faça com humildade. Agora, olha, nós não podemos usar essa etapa do Cristo, trazer aqui para cima da lei. Por que que não podemos? Porque a lei, antes da lei está o quê? Graça. Não pode trazer esse período por cima da lei, porque antes que veio a lei, veio a fé. Veio a lei moral, a lei da fé. É a que estamos vendo. Aí essa lei que foi registrada em Abraão depois do dilúvio, agora ela é concluída em quem? Em Cristo.
nos ajuda a nos cobrir, mas só por meio da misericórdia dele, do apoio dele. Vocês compreenderam? Sim. Agora, aqui esta lei, quem cumpriu essa lei? E quem tenta cumprir essa lei vai para onde? Até por ignorância mesmo. Vai por contramão. Vai ao contramão. Ele se tenta a Deus. É tentador de Deus. Então ele tem natureza maligna. Quando você tenta fazer algo para Deus de acordo com a lei, nunca fechado. Eu vou fazer 3 dias. Você tem certeza? Coisa da lei. Eu irei fazer 3 dias, se Deus permitisse viver, mas você está dentro do pecado. Se não fizer também, não quebrou o compromisso. Igual eu vejo que Suzana, você não pode quebrar a campanha, isso é submissão. Porque só tem um que pode falar e cumprir ao pé da lei, que é Cristo. Entendeu como nós estamos vendo? Porque o homem faz, né? O homem é falho. E ele precisa estar aqui, que a misericórdia vai ajudar ele. Ajudar ele a seguir a Deus. Seguindo a Deus e recuperando os filhos. Nem para consertar, para separar. Por isso que a palavra é para ensinar e a pessoa precisa aprender. Porque não é pesado o estudo de Jesus. Não é pesado porque Ele nos deu a capacidade, nos deu o Espírito Santo para fazer com que o Espírito de Deus nos convence do pecado. É Ele. Vocês estão compreendendo? Sim. Ou não? Sim. Se não compreender, Jesus disse no diabo quando foi semeado no coração, na mente. Então é a graça que nos leva a Cristo. Mas tem pessoas que têm a. Presta atenção. Hoje não tem saída da nossa vida porque o diabo está mais dentro de nós. Agora é o Espírito Santo. De nós mesmos. Está compreendendo? Agora vemos. Está compreendendo, irmão José? Aí o irmão José fazia uma comparação. O irmão José sente vontade de vir para a igreja. Porque o Espírito de Deus está dentro dele. Irmão José? Irmão José? Está me ouvindo? O Senhor sente vontade de vir para a igreja. Porque o Espírito de Deus está dentro do irmão. Promovendo vontade de servir a Deus, mas é de graça. E essa vontade, ela continua, não por obras, mas através do presente de Deus, dado pelo Espírito Santo. Por isso que na igreja não tem maior do que o outro. Se alguém quiser colocar isso, é subir. Na igreja, o doméstico da fé são iguais. Irmã, eu acho assim, hoje nós estamos na graça, mas tem muita gente que a gente vê, se ele tem a mão na obra, ele é crente. Mas se ele não estiver na obra, ele não. Mas o Espírito de Deus me traz o quê? Amor. Pô, se tiver amor, e a religiosidade traz o quê? Veneno. Gosta de exaltar aquilo que faz. Veneno. Veneno religioso. Entendeu? Agora, antes que Moisés existisse, já existiu a bondade de Deus na ministério de Pilatos. Deus sabe quem é pior. Deus sabe quem é pior. E nós também, porque nos mostra o Espírito Santo dentro de nós, é Deus dentro de nós. Aí você tem direito de saber que é salvo agora. Mas só tem direito de dizer que é salvo quando a pessoa compreende que não é por obras. Aí ele tem direito de saber que Deus salvou ele, porque Deus diz assim e ele é bom. Hoje não quer dizer que nós não é salvo por obra, nós só
não tem que fazer? Você tem que dar para Deus. Ah, Tem que dar para Deus. com sabedoria e ele testa. Sem você fazer o sacrifício. Entendeu? Não vou esfriar, eu vou fazer um sacrifício, Deus me deu isso. Então é um erro. É um erro, a inversão do valor. E a pessoa recebe tudo de graça, isso que foi pela campanha. Porque o que substitui todo o sacrifício feito por Cristo lá na cruz. E Ele nos estabeleceu tudo de graça. Agora, quando você coloca esse código da lei, aí você sai da bênção e vai para a maldição. E maldição é mal sucedido. Por isso que os que estão na carne não agrada a Deus, porque quando você está na carne, você inverte. Deus deu de graça, você diz, não, eu fiz um propósito e Deus me abençoou, mas só que segundo a Bíblia é mentira. É mentira porque Deus abençoou de graça, sem fazer, é crer. É somente na crença da fé. Isso, a fé. Porque quando você crê, você produz fruto de arrependimento, mas é crer. E hoje a inversão, para induzir uma impulsão. Não, faça isso para Deus lhe dar aquilo. Só que a Bíblia reprova. Nós já estamos mais no final, mas é preciso. Quer dizer que não é certo a pessoa fazer algo que Deus fala. Aí a pessoa fazendo a obra de Deus pago, ela está sendo acometida pelo terceiro grau do pecado. Quer dizer, não ganhar da obra é bíblico. Está compreendendo? Porque quem trabalha só na obra precisa comer, beber, calçar, ajeitar seu negócio, possuir até veículos. É justo ganhar da obra. E hoje nós estamos falando outra coisa. Nós estamos falando outra coisa. Está falando que a pessoa que faz um sacrifício para receber um benefício é contra a vontade de Deus. Porque lá em Mateus 12:7 ele diz, eu não quero sacrifício. Usando o profeta Oséias 6:6, ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero conhecimento. E a palavra de Deus é não. Se ele não quer, a pessoa merece, só que ele não quer. E quando ele não recebe, os demônios têm parte. Porque Deus também, como pregou aí no mundo, Deus não está pedindo ainda. Então Deus ele veio para investir, não para fazer barganha. Compreenderam? Sim. Agora hoje, a mente, olha bem. Vê que a doutrina, cada vez ela está melhorando a doutrina da igreja. Mas para a igreja está piorando. Agora analise bem, o que estão em envelope. Para que serve esse envelope? Nada mais. E nada mais. Você acaba esse papel que vem para você, quem está por trás dessa idolatria, os demônios. É tão grave que entra nesse processo. Qualquer objeto que você coloca como canal de bênção, os demônios tomam parte. Imagem de escultura feita de gesso, de barro, de cobre, de ouro, como se faz algumas, de papel, todo objeto que você usa como canal de bênção, Satanás está por trás disso. E a bênção ela vem direto do Cristo e não através do objeto. É preciso aprender doutrina, porque nessas condições a Bíblia diz que a trombeta toca e a pessoa não ouve. Que é uma idolatria. Por isso que a pessoa precisa aprender a sair da idolatria.
que haver escola bíblica, irmã. Tem que haver ensinamento bíblico. Sabe quantas vezes a igreja primitiva recebia instrução? A senhora sabe quantas vezes na semana a igreja primitiva recebia instrução? 3 vezes, todas as vezes. Os dias, toda noite, toda pregação era instrução. Porque nós aprendemos, a igreja, nós estamos um pouco cuidados da igreja, mas nós nunca vimos isso. De ensinar como é que você vai ser salvo, de ensinar a falar com o vizinho. É verdade, não teve essa oportunidade. Não uma explicação muito grande. O irmão Mário veio com essa pergunta: qual é a hora nona? Ninguém respondeu. Mas por que não respondeu? Porque não aprendeu. Não teve que ensinar. Não, eles ensinaram, que eu ouvia no rádio, que era às 6 às 18 horas. A oração do Calvário, eu cansei de ver o próprio pessoal ensinava errado. Pois é, então assim, quantas vezes foi mencionado entrar na área para ele mesmo falava que era palavra, porque eles não leu nem que está falando. Ele funcionava no meio da palavra, eles falavam orar, se prepara para mas é o que ela está falando, está dando nó na cabeça dela agora. Ora, Ele não falou, né? não é ela na Bíblia, irmã Maria? Não, irmão, mas é que ela acha assim, né? Eu entendo. E o povo creu no erro. Então, e o povo está no erro, né, irmão? Porque na cabeça dela está dando um nó, mas não dá para você explicar. Ele não pode explicar para você, você tem que seguir. não precisa explicar, já sempre aprendi. Ele já aprendeu bem da palavra, porque tem pessoas É da palavra. quando ele começou a dar ensinamento, disseram que ele estava distorcendo a palavra. O irmão já está dizendo que Jesus morreu por nós, todos nós vamos comprar. E quem aceitou Jesus, né? Agora, se quiser colocar o que a oração oficial, não é 6 da tarde, é 3 da tarde. Aí, É a oração que Jesus fez, é a oração do Não, eu Calvário. estou entendendo o que ele está falando, porque ninguém nunca viu. para nós, tudo a gente tem na Bíblia. Você nunca viu. Está na Bíblia, Mas você você tem sabia? versículo. Pois ele foi dar ensinamento. Você sabia? As irmãs disseram, eu não vou mais pregar, porque eu só ensinei errado, porque elas aprenderam errado. Mas elas estão aprendendo. Quando você aprende errado, e você é humilde e reconhece, você volta para não continuar errado, que a palavra do Senhor diz que quem tira um tio dessa Ai, falando de todo juízo. Não sabendo Juízo. não sabendo agora que ela Só que a maioria das igrejas não aceita e não gosta. Quando é palavra, foge. Quando é movimento, enche. Irmão, a igreja que dá aquele papel para você trazer todos os dias, 7 dias, aquele papel, alguinho, algum tipo de óleo. Esse aqui tem boleto, né? Sim. Mas pessoas, se não der o lenço, ele diz que é o lenço de Paulo, né? Porque o lenço da mão, ele não acredita. Eles vão pelo documento e não vão por Deus. Mas é a mesma coisa. Ele usa a fé. Mas se eu usar a minha fé para contrariar Deus, a fé que está me ensinando pecar, vamos fazer jogo de coração. Se eu crer pela minha fé, que daqui a 10 minutos haverá dia, a noite vai e continua. Porque Deus não muda o seu caráter por uso de fé falsa. Pela falsificação com a fé, não usa. Não, pode crer pela fé, não. Deus não muda. É igual esse voto do livramento, com vocês, irmão. Eu aprendi a dizer assim: pega o voto do livramento, irmã, para Deus se livrar. Mas só que o voto é para profeta. Isso é o seu valor, é no papel. Porque quem sabe que nos livra é a Deus que nos carrega e não que carregamos com o nosso Deus. Isso aqui vai me livrar, porque eu carrego esse meu Deus na minha mão ou no onde for. Compreendeu que a situação é grave? É muito grave, e se não aprender a palavra,
é pano, é rosa, é vassoura, é E quem livra nós? Deus. Deus Tudo sabe, né? é a mesma coisa, está tudo no mesmo significado. Mas o Espírito Santo quem livra nós também, né? Idolatria, feitiçaria, é grave. Então, tudo aquilo que você coloca, a não ser Cristo, como livramento, é feitiçaria. Satanás está. Quando eu não conhecia Cristo, eu andava com aquele santinho expedito. É verdade, não se a gente falasse dele. Quando eu conheci a Cristo, eu tirei a idolatria da minha vida, aí o Espírito abriu minha mente, que tudo é Deus, não é nada. Você não, a pessoa deixa de andar com expedito, mas vai para a quebra da maldição, se ela entrar lá. É o mesmo expedito, é o mesmo demônio. Pega um objeto como livramento, é a mesma adoração de expedito. Tudo igual. Por isso eu falei, quando eu saí quando eu conheci a Cristo de verdade, eu falo, gente, eu vejo umas coisas dentro da igreja que o povo faz igual que eles jogam água benta, né? Eu já fui numa igreja que eles jogavam água de arruda. Bandeira santa, vale do sábado, Esse tipo de coisa. papel da maldição, papel para livramento, qualquer papel para livramento, tudo é dado ao Você Espírito. sabe, eu cheio de arruda na cabeça, nojento. Eu falo, gente, eu não tenho isso não mesmo. Eu estou numa igreja que serve a Deus. Tudo é Cristo. Aí o Espírito Santo tira você de lá. Sem mim, diz o Senhor, sem mim, Nada poder fazer. é um versículo fácil de entender. Sem mim, nada Poderás. fazer. Ô, Glória. Ô, Pátria, Deus. Nossa Senhora. Então, se eu vou espiritualizar a água, já que eu espiritualizo a água, sem